Um homem negro, gordo, escritor e que escreve as suas memórias. Mas não só escreve as suas memórias, ele escreve as suas memórias para sua mãe. É o que você vai ver comigo agora com esse livro pesado. Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Livralhada da Tati. Hoje eu estou com um livro pesado de Kiss Layman. Eu recebi esse livro pela Tag, pelo Clube da Tag Curadoria, muito legal, já veio também com a capinha, veio com a revistinha, e essa revistinha eu gostei bastante dessa figura aqui. Por quê? Porque essa figura vai nos contar muito de quem é Kiss Layman. Esse livro, na verdade, ele é um livro de memórias. O nome em português é Pesado, somente Pesado, mas em inglês o nome dele é Heavy, An American Memoir. Então, a gente já nos remete a uma outra conotação, né? Porque é as memórias de um americano, né? Então, ele está falando também de umas memórias que não é somente pesada, mas é uma memória de um americano vivendo num ambiente pesado. E essa palavra pesado, ela tem assim, é uma grande metáfora, na verdade. Eu acho, porque o livro trata tanto de um homem que é negro, gordo, que nasceu no Mississippi, mas que ao mesmo tempo, essa palavra pesado é uma grande metáfora para a vida dele, que foi muito pesada. Né? E não só o corpo dele pesado, mas também a vida em si foi muito pesada. I did not scream. I did not yell. I barely breathed. I took my shirt off without you telling me. I let you beat me across my back. It was the only beating in my life where watching you beat me as hard as you could felt good. After the beating, you came to my bedroom. You told me I really needed to think about the difference between loving someone and loving how someone made me feel. Então, Kiss Layman nasceu em 1974 e ele escreveu este livro em 2018. Eu acho que esse livro foi uma grande tentativa dele de curar suas próprias feridas, né? Porque quando a gente escreve, acho que foi um momento catártico dele, assim. E ele foi muito sincero nesse livro. É um livro extremamente honesto, é um livro extremamente visceral. A gente sente no corpo, sabe? E é tão legal porque nos remete a esse título, né? Que é o pesado, é o heavy. Pesado fala das memórias de Kiss Layman e ele começa na infância dele e vai até quando ele se torna um professor já de universidade. Então a gente acompanha toda essa história. Mas não é um livro assim clichê, não. É um livro muito interessante porque ele começa a sua narrativa direcionada para sua mãe. E aí eu quero ler um trechinho de como começa esse livro. É na página 2, então não tem nenhum spoiler. Eu queria escrever uma mentira. Eu queria que essa mentira fosse instigante. Eu escrevi essa mentira e ela foi instigante. Você teria se encantado, mas eu não descobri nada. Você teria se encantado. O autor ele faz muito uso das repetições na sua escrita e isso traz uma coisa assim muito que a gente vê que essas memórias elas estão se repetindo na mente dele, no coração dele, na alma dele o tempo todo, né? Como as nossas próprias memórias, né? As nossas memórias, elas ficam se repetindo às vezes, né? E a gente fica ali repetindo, mas é tão interessante como ele compõe essa escrita, assim. Então, durante todo o livro, a gente tem a presença dessas repetições. A mãe do Kiss, ela é uma mulher negra, ela é uma cientista social, ela é uma mulher muito inteligente e desde pequena ela insistia para o Kiss para ele ler e escrever. Então ela falou assim, ó, você passou uma situação tal, vai lá e faz um ensaio sobre isso. Por quê? Ela via a educação como uma maneira de proteger o filho dela, né? De proteger um menino negro numa sociedade extremamente racista, tanto que o Mississippi é um dos estados mais racistas dos Estados Unidos, e proteger também da polícia, porque se você tem um vocabulário bom, se você sabe falar, se você tem argumentos, né, você tem muito mais chances de sobreviver numa sociedade assim. A mãe também vem de uma sociedade que foi extremamente humilhada, a raça negra foi extremamente humilhada, e principalmente no estado do Mississippi, e ela
tenta amar muito esse filho, mas ela tem muitas dificuldades também, né? Então são dificuldades de relacionamento entre mãe e filho. Quando eu li esse livro, eu lembrei muito do Édipo, né? O mito do Édipo rei, da relação da Jocasta ali. Eu achei assim, em muitos momentos até eu falo assim, gente, é muito Édipo isso daqui, né? E é muito legal também porque ele demonstra muito amor pela mãe, né? Apesar de todas as coisas, todos os abusos, todos os traumas, tudo que aconteceu com a mãe, ele nos conduz a uma redenção nesse relacionamento. Em contraponto, a gente tem a presença da avó do Kizzy Lemon. E hoje eu acessei o Instagram do Kizzy e ele disse assim: a minha avó está partindo. Cara, foi tão triste eu saber dessa notícia hoje, porque eu terminei de ler o livro ontem e eu comecei a procurar algumas entrevistas dele assim, e eu achei ele um querido, sabe? Uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa extremamente coração, assim, sabe? E a avó do Kizzy, né, nesse livro, ela é uma lavadeira de roupas, na verdade, ela inventa palavras, ela tem um jeito, assim, muito irreverente de se lidar com as situações, mas uma maneira, assim, muito doce. Ela é uma coisa doce que se contrapõe àquela coisa toda pesada do Kizzy. E o Kizzy, ele sempre tem um relacionamento, assim, também muito pesado com o seu próprio corpo. Ele já começa a relatar no livro que ele é um menino gordo, então ele tem 12 anos, aí ele vai relatando pra gente assim, ó, eu tenho tantos metros e tenho tanto de peso e aconteceu isso, isso e isso. E a gente não tem muito tempo pra digerir as coisas, é um ritmo frenético do livro, assim, né? Ele vai colocando um tanto de coisas, quando a gente mal viu que ele teve um relacionamento com uma das namoradas, já começa uma outra coisa, uma outra situação. Então o livro, assim, é um ritmo alucinante. Ele tem um distúrbio alimentar desde criança, a gente já percebe isso. Então, durante todo o livro, ele nos dá sinais. Fala assim, ó, eu tenho tanto de idade, tenho tantos metros, tenho tanto de peso. E, um certo momento, ele se autopune tanto e ele tem indícios de que ele tem anorexia. E ninguém à sua volta percebe que ele tá com uma anorexia. E essa palavra nem é falada ali, né? Mas a gente vê claramente que ele está dando notícia disso. Então, a relação com o corpo dele é muito pesada. Ele diz assim, muitas vezes, quando eu estava muito mais leve em peso, eu me sentia extremamente pesado, né? Então, assim, a questão do corpo dele, a gente sente muito o livro, assim, tratando desse corpo, esse corpo que não se acha, que esse corpo que não se encontra, esse corpo que não se encaixa naquela sociedade, naquela família, naqueles relacionamentos. Eu achei muito, muito interessante essa relação dele com o corpo, e falar sobre isso hoje em dia, isso é muito interessante, né? Quantas pessoas estão enfrentando, assim, dificuldades com o seu próprio corpo, de se aceitar. Na verdade, é uma falta de aceitação de si próprio, né? E a gente vê muito essa coisa da autopunição dele, sabe? E muito legal, assim. Então, o livro, ele vai tratando dessas coisas, vai tratando desse relacionamento com a mãe, que ele vai dizendo tudo o que aconteceu ali pra mãe, os relacionamentos que ele tem com as namoradas, com os amigos, com a própria sociedade em si, né? É muito, muito legal. A escrita dele é fantástica, é alucinante, é visceral. E não é um livro clichê, assim, não é mesmo. Eu tenho um certo ranço com esses novos escritores, assim, porque eu acho que eles fizeram um curso de escrita criativa e tudo tem a mesma fórmula. E o Kizzy, ele sai dessa fórmula. Ele vai, assim, totalmente sincero, ele se joga ali, então é gostoso de ouvir ele falando toda a história dele, né? E a gente dá ouvidos para essa história, de como ele vai caminhando na sua própria vida, né? E o final é um final, assim, que não vai ser um final feliz, porque na vida a gente não tem final feliz, né? A vida simplesmente continua e a gente tem essa sensação de continuidade. E a gente, no fim, a gente quer abraçar o Kizzy, né? A gente quer botar ele no colo e falar assim, olha, vai dar tudo certo. Continua. Então, Pesado é um livro muito bacana, é um livro
pesado. Então, assim, se você tem alguns problemas, ele tem alguns gatilhos, né? Esses gatilhos de compulsão alimentar, trauma, relacionamentos familiares. Então, assim, se você não tá muito bem, não lê, não. Né? Esteja no momento um pouquinho melhor para você pegar esse livro, né? Se não for ativar nenhum desses gatilhos aqui. Mas é um livro bacana, eu gostei bastante, recomendo muito. Aqui está aí no Instagram, a gente pode seguir ele, a gente pode ter acesso às entrevistas dele no YouTube. Eu vou deixar alguns links aqui que eu assisti, que eu achei muito bacana. E lembre-se, quem lê cultiva sonhos. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir, compartilha, que você ajuda muito a crescer o meu canal, tá bom? É isso aí, gente!